Quero convidar você a abrir a sua Bíblia sem demora em Abacuque, capítulo 1. Se você tiver a sua Bíblia de papel, Antigo Testamento, existe sim um livro chamado Abacuque. Nós vamos ler, você pode acompanhar. Nós vamos começar lendo capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 ao verso 3. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? Começamos o texto com uma série de questionamentos, uma série de perguntas. E quando nós perguntamos algo a alguém, e nesse caso, quando nós perguntamos algo a Deus, nós esperamos uma resposta. Por isso, o tema da mensagem de hoje, eu quero que o pessoal coloque aí o banner para ficar gravado na sua memória. O tema de hoje é Fala comigo, Senhor. Vamos dizer juntos? Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu não sei se você, quando sai de casa para vir à igreja, para vir ao prédio da igreja, para encontrar com seus irmãos, você vem nessa expectativa do Senhor falar com você. Eu não sei quantas noites você já passou acordado, fazendo perguntas ao Senhor a respeito do mundo que você vive, a respeito dos acontecimentos atuais, a respeito da maldade que assola o mundo, das guerras, do terror, de tantos casos de pedofilia, de tantos absurdos, cada vez mais com o advento da rede social. Nós não temos nenhum tempo, uma lacuna de tempo, uma lacuna de espaço entre uma tragédia e outra tragédia. Nós ficamos sabendo imediatamente, o nosso coração se abala. Nós pensamos, será que vale a pena colocar filhos no mundo? Como será o tempo dos meus netos? Como será o tempo dos meus bisnetos? Perguntas que você precisa de uma resposta de Deus. Será que Deus não está vendo? E se Ele está vendo, por que Ele não age? Por que Ele não faz justiça? Por que Ele não se move de alguma forma? Por que Ele não nos traz uma resposta? Porque o Senhor não faz nada a respeito. Até quando isso vai durar? Até quando eu e a minha casa vamos ficar sem uma resposta do Senhor? Até quando o som do silêncio vai permanecer? Nas minhas dúvidas e questões, eu tenho fé, mas ao mesmo tempo que eu tenho fé, eu tenho dúvidas. Existiu alguém, queridos, que assim como eu e você, tinha dúvidas, a despeito de ter fé em Deus. Mais de 600 anos antes do nascimento de Cristo, um profeta faz essas perguntas. Um profeta chamado Abacuque, ele ousa perguntar exatamente isso. Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Parece ousado para quem conhece a Deus fazer esse tipo de questionamento. Parece que são perguntas que só fazem pessoas que não conhecem ou que desacreditam do Senhor. Mas esse profeta se levanta e começa a questionar a Deus. Quem era Abacuque? Abacuque é um dos 12 profetas menores que estão
aqui gravados nas páginas das Escrituras. Ele não é profeta menor porque tem 1,50 m, nem porque ele é menos importante, mas porque o seu livro é curto, apenas 3 capítulos. Tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E tem os profetas menores, são 12. E nós não sabemos muita coisa a respeito desse profeta. Não sabemos a sua origem, não sabemos quem são seus pais, não sabemos a sua cidade natal, não conhecemos a sua linhagem. Nós temos uma dica. Nós temos, talvez, uma sugestão. Os comentaristas bíblicos, eles, quando olham para o capítulo 3, e só são 3 capítulos, se você quiser, você pode passar, e quando se vê no capítulo 3 uma estrutura poética ou uma indicação musical, a forma como ele escreve demonstra e nos leva a entender que talvez ele tenha sido um músico. Talvez ele tenha sido alguém ali que trabalhava no templo. Mas pouca coisa se sabe a respeito desse profeta. Mas se sabe o momento de vida em que ele é levantado por Deus. Esse momento é um dos momentos mais caóticos do povo de Deus. Eu não sei se você enxerga que nós agora, como povo de Deus, estamos vivendo um tempo que é caótico. Na nossa vida pessoal, parece que com o avançar dos anos, as coisas ficam mais difíceis. Quando o mundo que nós vivemos, como povo de Deus, tem se levantado todo tipo de perseguição para o povo de Deus. Nós fazemos as mesmas indagações, não temos tantas respostas, mas nesse tempo de Abacuque, Judá, o povo de Deus, o reino do sul, estava passando por um momento de colapso moral, colapso político, colapso espiritual, nada estava indo bem. Olhar para o povo de Deus e ver aquilo que era caótico fazia o coração de Deus levantar pessoas. E essas pessoas eram justamente os profetas. Os profetas eram porta-voz de Deus para falar ao povo de Deus que eles precisavam se voltar mais uma vez para Deus, que eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos, colocar os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir a graça de Deus sobre as suas vidas. Esse era o papel do profeta, esse era o papel de Abacuque, mas nós vemos uma coisa diferente nesse profeta. Vemos algo diferente dos outros profetas, nesses 3 capítulos. Quando nós olhamos para os 3 capítulos, nós vemos Abacuque, ao invés de falar com o povo a respeito de Deus, ele fala com Deus a respeito do povo. Ele olha para aquele caos interno, mas ele não olha só para isso. Ele olha que existia também uma ameaça externa. Esse momento aqui que eles estavam vivenciando era um momento que faltava pouco para a profecia que esse povo de Judá iria ser escravizado, iria viver o exílio babilônico. Babilônia já começava a avançar, já começava a se tornar uma potência mundial, já tinha vencido o Império Assírio, já tinha vencido o Egito e agora seguia na rota justamente de Jerusalém. Esse profeta, ele olha para o seu povo, ele olha para a sua missão, ele olha para a ameaça da Babilônia e de seu exército vindo em sua direção, e ele começa a falar com Deus sobre aquela situação. E ele começa a fazer questionamentos. E quando falamos sobre falar com Deus, a palavra que nós usamos é
oração. Quando falamos com Deus, estamos orando. Mas quando nós olhamos para as páginas e para os capítulos de Abacuque, e essa série de mensagens vai ser nesse livro, no livro de Abacuque, nesses 3 capítulos, nós fazemos um questionamento: será que de fato isso pode ser considerado uma oração? Será que isso de fato pode ser considerado alguém que está olhando para o Senhor e se derramando naquelas palavras de Jesus quando Ele nos ensina a orar? Quando Ele nos ensina a primeiro exaltar a Deus, depois pedir perdão dos nossos pecados, depois fazer as nossas petições. Será que isso pode ser, de fato, considerado uma oração? E a resposta que eu dou para os irmãos, abra a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí impressa, é que o próprio cabeçalho das Bíblias modernas vai chamar isso de queixa. Não vai chamar isso de oração. Vai chamar isso de queixa. Não só isso, mas o próprio nome do profeta Abacuque significa alguém que luta, alguém que abraça o seu adversário a ponto de ganhar dele, de estar totalmente focado nessa luta, tentando entender e tentando vencer. Esse é o significado da palavra, desse nome Abacuque. Nos 3 capítulos, nós estamos vivenciando a luta do profeta para entender o mundo em que vive, que não fazia sentido. Entender por que aquele povo, que já era um povo que estava passando por um tempo caótico, além disso, além das suas próprias lutas e questões, ainda seria golpeado por um exército bárbaro, um exército cruel, um exército babilônico que colocava mesmo assim, sem dó nem piedade, partia para cima, conquistava. E ele olha o seu cenário e ele pergunta a Deus o que está acontecendo. Mas sobretudo, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, que tudo bem, é uma queixa, mas pelo menos nós temos aqui uma conversa honesta. Nós temos uma conversa de alguém que conhece Deus, mas que olha para a sua própria vida e para a sua história e ousa dizer para o Senhor que não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo. Por que as suas lutas? Essas palavras de Abacuque, elas ecoam as nossas próprias palavras. Quando nós olhamos para a nossa própria vida e não entendemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque o Senhor tem demorado a nos dar respostas? Porque nós acordamos de madrugada, buscamos a sua face, e mesmo assim o que ouvimos é o som do silêncio de Deus. Deus parece não estar agindo de nenhuma forma. E no primeiro capítulo, nos primeiros versos, nós já vemos o profeta se queixando com Deus, cansado do mundo como ele é. Tem alguém cansado aqui essa noite? Tem alguém que está pedindo respostas a Deus e até agora não tem ouvido a voz de Deus? Tem alguém aqui nessa noite que tem medo do mundo como está, dos seus filhos que saem de casa para as escolas e tem medo do que possa acontecer nas escolas? Tem alguém aqui que tem lutado pelo seu casamento sem respostas? Tem se ajoelhado, tem orado, tem jejuado e não vê mudança?
E Abacuque, ele parece estar perplexo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Claramente, Abacuque está com problemas em entender o movimento de Deus. Ele olha para o Senhor e parece que o Senhor está indiferente. O Senhor não está fazendo nada. Ele olha para o Senhor e parece que o Senhor está inativo. Ele olha para Deus e Deus parece que não está se importando com a sua vida, com as suas questões. E enquanto Deus não age, enquanto Deus não faz, enquanto tudo que nós escutamos é o som do silêncio de Deus, nós vemos o mal prosperar. Queridos, essa experiência é uma experiência humana, sincera, universal, daquele que crê e anda com Deus. Se nós formos muito honestos, se nós formos, no mínimo, pessoas inteligentes, nós precisamos fazer questionamentos. Nós não podemos ver algumas palavras serem lançadas sem ao menos questionar a veracidade daquilo que nós lemos, a veracidade daquilo que nós ouvimos. E esse homem, esse profeta, ele enfrenta o dilema de uma oração que aparentemente não tem sido respondida. Existe em sua casa, existe em seu quarto de oração um silêncio que teima em permanecer. Você não ouve nenhuma voz, nada indica que o Senhor está fazendo algo a respeito. Como toda pessoa que ora por cura, e o quadro de doença vai cada vez se agravando mais. Como alguém que ora por paz e tudo que vê ao seu redor, o cenário é de guerra. Como alguém que ora por justiça e, na verdade, o que vê é corrupção. Como alguém que ora pelos seus filhos e vê cada vez mais eles afastados do Senhor. Como alguém que ora para ter filhos e ainda sofre com infertilidade. Como alguém que tem sido fiel em seu trabalho, tem sido honesto, tem sido íntegro, mas não consegue avançar, enquanto olha e vê o ímpio prosperar. Você já se sentiu assim? Em algum momento da sua vida, você já se sentiu dessa forma? Porque Deus responde a oração das outras pessoas, mas Ele não responde a minha oração. Porque Deus faz na casa das outras pessoas, mas Ele não faz na minha casa. Parece que o Senhor poderia fazer algo a respeito, mas Ele não quer fazer. E você começa a duvidar do amor de Deus. Só que se Ele não faz, eu quero saber por que Ele não faz. Se Ele está respondendo às demandas de outra pessoa, eu quero saber por que Ele não está respondendo às minhas próprias demandas. E Abacuque, ele passa o livro fazendo
questionamentos e esperando alguma resposta do Senhor, quando finalmente o Senhor traz uma resposta. E nós começamos a ver a resposta de Deus no verso 5. Olhem entre as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês eu farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Quando Deus vai responder a Abacuque, ele dá uma resposta que Abacuque não esperava. A resposta que Deus dá é que, olha, se eu contar para você exatamente o que eu vou fazer, você não vai acreditar. Você vai ficar perplexo. Você vai ficar assombrado. Você vai ficar chocado. Você vai ficar absolutamente surpreso, maravilhado, mas não maravilhado pelo lado positivo. Você vai ficar maravilhado, você não vai entender nada daquilo que eu estou fazendo. E a palavra, no original, no hebraico, porque lembre-se, Antigo Testamento, hebraico, original, Novo Testamento, grego. A palavra aqui que ele usa para atônito, para maravilhado, para espantado, é tamar. Perplexo. Você vai ficar perplexo, ao ponto de, se eu te disser, você não vai acreditar. E aí ele vai dizer o que ele vai fazer. Diante da situação. Qual é a situação? Caos interno. O povo não queria saber de Deus. Deus levanta um profeta para que esse povo se arrependa, para que a mão do Senhor não seja pesada sobre esse povo. No mesmo tempo, uma ameaça que vem de fora. Os babilônios, eles vêm, o seu exército vem para destruir esse povo. Essa era a ameaça. E Deus continua respondendo a Abacuque, dizendo assim: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça, promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos. No crepúsculo, a sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para devorar. Todos eles vêm prontos para a violência, os seus bandos avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia do mar. Essa é a resposta. Essa é a resposta que Abacuque espera. Deus, quando ele começa a falar sobre qual é o seu plano, para que essa nação se volte mais uma vez para o Senhor, ele começa a dizer: olha, o meu plano é que venha um exército muito mais poderoso e cruel do que o meu povo tem sido perverso. Não parece que é um bom plano? Não parece que Deus está estabelecendo a ordem naquela nação? Aliás, o plano que Deus fala que vai fazer parece muito mais caótico do que o próprio caos que está sendo ali instalado. Esse não pode ser o plano de Deus. De jeito nenhum. Essa não pode ser a solução que Deus tem para o seu povo. A pergunta que eu faço para você, meu querido, é: se você estivesse no lugar de Abacuque, se você já estivesse se queixando do cenário e de tudo que estava acontecendo, e você ouvisse do Senhor qual era o seu plano, que o seu plano era, de fato, trazer esse exército que é cruel para exterminar, para levar suas mulheres e homens para o cativeiro babilônico. Um tempo de exílio, um tempo que duraria 70 anos. Como você responderia a esse Deus?
Seja honesto. Senhor, eu creio em Ti. Mas essa sua metodologia, ela parece não ser a mais assertiva. Essa sua metodologia, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu creio que o Senhor é um Deus bom. Eu creio que o Senhor é um Deus justo. Eu creio que o Senhor é um Deus fiel. Mas a forma que o Senhor tem de resolver essa situação, esse é o seu método, esse é o processo que eu vou precisar passar, não só eu, mas o povo, que é o povo do Senhor. Abacuque, ele fica completamente perplexo. E ele vai para a sua segunda queixa. E ele diz assim, Senhor, verso 12. Tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, não morreremos. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? A primeira queixa, Abacuque está dizendo para Deus, olha, esse teu povo aqui, ó, tem conserto não. Quando Deus expõe o seu plano, tem conserto sim, eu vou mandar um pior do que ele. Abacuque começa a falar quem Deus é, porque ele conhece Deus. Ele fala, Senhor, Tu és desde a eternidade, a Tua palavra é eterna, a Tua aliança é eterna. O Senhor não pode ser um Deus que faz uma promessa e depois volta atrás. Tu fizeste, Senhor, uma promessa com esse povo, Tu fizeste, Senhor, uma aliança com esse povo e agora o Senhor não pode quebrar essa aliança. Como é que pode alguém que é ímpio, alguém que é pior, ser um instrumento de justiça de Deus? Como é que pode ser esse o plano? O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é em quem nós confiamos, em quem nós estamos fundamentados, onde nós nos escondemos quando nós estamos em perigo. O Senhor é santo, o Senhor não pode fazer nada de errado. Como é que o Senhor pode permitir que alguém como os babilônios, sem nenhum senso de justiça, serem agentes de justiça? Parece que tem alguma coisa aqui que não está combinando. Como o Senhor pode tolerar isso? Como o Senhor pode ver isso acontecer, permitir ser esse o seu plano? Como eles podem sobreviver? Quanto mais serem instrumentos e resposta às nossas orações. Queridos, todo esse questionamento de Abacuque, ele é feito 15, 30 anos antes de fato, o exército babilônico invadir Jerusalém, destruir o templo, levar cativo homens, mulheres para a Babilônia. Isso acontece em um tempo determinado pelo Senhor. Jerusalém foi completamente saqueada. Quando você vai estudar um pouco, você vai ver que Jerusalém ela é invadida em 586, um ano antes de Cristo. Abacuque, ele olha para esse cenário. Ele entende que se vem da boca do Senhor, de fato esse é o plano. E a pergunta é que como é que Abacuque clama por justiça, clama por ordem. E a resposta do Senhor não soa para Abacuque como uma solução para o problema de Judá. Não parece ser justo.
uma nação estrangeira que não tem nada a ver com o Senhor, que fazia de si a sua própria força, que fazia de si o seu próprio Deus, a sua própria idolatria, agora é instrumento de justiça. O que é que nós fazemos quando as coisas do Senhor parecem não fazer sentido? Quando nós temos uma resposta da qual nós não esperávamos ter. O que essa experiência de Abacuque ela vai nos ensinar? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando nós enfrentamos afrontas, dificuldades, decepções, quando nós olhamos para o cenário da nossa casa, para o cenário da nossa vida, nós podemos aprender com o profeta Abacuque, é que nós temos liberdade de nos achegarmos à presença de Deus. O Senhor não fica ofendido com os nossos questionamentos. O Senhor não fica irado. Perceba que Abacuque, em momento nenhum, ele é repreendido por Deus. Isso nos ensina que eu e você podemos ser honestos com o Senhor. Cristo abriu esse novo e vivo caminho para nós nos achegarmos à presença do nosso Deus, derramando o nosso coração com sinceridade e dizendo para o Senhor: Senhor, até aqui eu não estou entendendo absolutamente nada do que o Senhor tem feito. Podemos ser honestos com Deus. A outra verdade que eu queria que você extraísse dessa experiência de Abacuque é que você pode confiar, mesmo quando você não entenda. Você pode confiar. Talvez nós não vamos entender a metodologia de Deus. Nós não vamos entender o processo. E talvez se o Senhor nos adiantasse como seria o processo de tudo aquilo que nós passamos já e aquilo que ainda nós vamos passar, nós nem sequer teríamos seguido em frente. Não estaríamos aqui nesse lugar, não estaríamos aqui nesse momento, não estaríamos fazendo o que nós nos ocupamos em fazer. Quando nós não entendemos qual é a metodologia do Senhor, nós podemos e devemos confiar. Sabe por quê? Porque Deus é Senhor da história. Deus é o Senhor do universo. Quando você olha as páginas da Bíblia, tudo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. E aquilo que ainda falta, aquilo de promessa que ainda não foi cumprida, certamente vai acontecer, porque nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que reina sobre o universo. Sem a sua ajuda, meu querido, todas as manhãs o sol nasce. Sabia que é sem a sua ajuda? Às vezes a gente quer dar uma forcinha para Deus. Deixa eu dar uma forcinha aqui na minha história. Eu acho que Deus, de fato, está me ignorando. Deus, de fato, está inativo. Ele não está agindo, não está se importando. Deixa eu dar o meu jeito aqui. Eu sei fazer melhor. Nós temos um Deus que não é refém das circunstâncias. Nada foge ao seu controle, mesmo quando tudo parece caótico. Queria chamar o louvor. E último, verdade, que precisa ficar muito clara na sua vida. Talvez você ignore essa verdade. A sua
perspectiva, meu querido, ela é limitada. A sua perspectiva, a forma como você olha para o cenário da sua vida é absolutamente limitado. Não tente adivinhar, não tente dar um jeito, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, a 10 minutos, o que vai acontecer nessa semana. Eu creio que basta uma palavra do Senhor para o Senhor fazer um reviravolta na sua vida. Você nunca sabe o espaço de tempo em que o Senhor vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Você não sabe. Perspectiva limitada. Deus está trabalhando mesmo quando não percebemos. Sabe por quê? Porque a história não acabou. A história não acabou, nós só estamos no primeiro capítulo. Abacuque estava se dirigindo ao Senhor, fazendo as suas queixas, olhando para o cenário caótico, olhando para a ameaça que seguia em sua direção, esperando uma resposta do Senhor. Quando o Senhor dá a sua resposta, não era exatamente aquilo que ele queria escutar. E o que fazer quando nós não queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, porque não é a resposta que nós estávamos esperando? O que nós devemos fazer é confiar que o Senhor é o dono da história. Ele é o autor da nossa história. Foi Ele quem escreveu o script. E esse autor é um autor bom. É um autor amoroso. É um autor que é fiel. Nada acontece na sua vida que não seja propósito do Senhor e para o seu bem. Perspectiva limitada. Estamos apenas no capítulo 1. Continue lutando. Continue falando com Deus. Continue confiando. Quero pedir você para ficar em pé. Queridos, na cruz do Calvário, hoje nós tivemos a nossa ceia. Jesus, Ele, no auge de sua agonia, no auge de sua angústia, Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? E essas são muitas vezes as nossas palavras. Senhor, será que o Senhor me abandonou? Jesus morre. E ao terceiro dia, aquilo que parecia ser derrota foi vitória. Aquilo que parecia ser o fim era apenas um começo de uma nova aliança. Foi por causa daquela cruz, foi por causa daquilo que aparentemente, perspectiva limitada, parecia ser derrota, é que hoje nós somos vitoriosos. Meu querido, Deus parece estar em silêncio, mas Ele continua trabalhando, Ele continua vitorioso, Ele continua soberano. Deus governa. Eu quero que você, com fé, com muita fé, levante sua voz ao Senhor. Seja honesto com Deus. E diga: Senhor, aqui está o cenário da minha vida. Eu não consigo entender. Eu tenho feito perguntas. Até quando, o Senhor vai se calar? Até quando, Deus, eu não vou ver a sua mão se mover?
mas eu confio. Porque eu sei que o Senhor continua escrevendo a minha história. Levanta as mãos para o céu, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é um Deus soberano, mas é um Deus amoroso. Nós estamos nos Teus braços de amor. Nós estamos seguros na rocha eterna, poderosa. Nós podemos ali, Senhor, encontrar abrigo na Tua presença, entendendo que aquilo que acontecer na minha vida é o melhor que o Senhor tem para mim. Pai, reanima a minha fé. Me faz confiar, Senhor. Me faz, Senhor, entender que o que o Senhor tem é o melhor. E que a Sua história na minha vida não acabou. Junta os pedaços, Senhor, daquilo que está quebrado. Restaura, Senhor, levanta, Senhor, aquilo que está caído. Clareia, Senhor, aquilo que é escuridão. Traz respostas ao Teu povo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, trabalha de maneira sobrenatural nesse lugar. Traz convicção ao coração, Senhor. Transforma as mentes. Nos faz enxergar além. Nos faz enxergar com os Teus olhos, Senhor. Cuida de nós. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, nós entregamos as nossas dúvidas, medos e questionamentos no Teu altar. E entendemos que a nossa vida continua de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua voz que ecoa em nossos ouvidos e ecoa em nosso coração. Obrigado porque quando ouvimos a Tua palavra, sentimos o nosso coração arder, Senhor, sabendo que isso é uma verdade imutável para as nossas vidas. Nos faz continuar caminhando em segurança. É isso que nós oramos. É isso que nós agradecemos em nome de Jesus. Que possamos levantar as nossas vozes e adorar mais uma vez ao Senhor, porque Ele é digno, em nome de Jesus.